Ó, mais irônico que isso vai ser o nosso papo hoje de aquecimento que o Marcos veio trazendo essa semana toda pra gente. Eu fui de curioso atrás dos números, mas o papo hoje que nós vamos falar é em relação à nossa querida Netflix. E ela veio começando com cantando uma vitória aí durante a semana e hoje a gente teve as explicações disso, né? Que é até aumento dos preços aí que muita gente está reclamando na internet, virou um dos trend topics aí no Twitter. Mas a gente vai explicar o que é decorrente disso. Por que aumentou os preços? Como é que vem o balanço aí? Até deixar o Marcos falar um pouco sobre a sensação que ele teve, né, quando ele viu essas matérias. Aí depois a gente traz aqui uns gráficos interessantes. Então, eu tive acesso pelo famoso Twitter, onde eu vi a galera já comentando, já estava repercutindo ali. E foi um jornalista agora, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele estava trazendo o assunto explicando da seguinte forma: a Netflix teve um faturamento muito superior ao que ela esperava ter durante o período da pandemia e inferior ao que a Bolsa de Valores esperava que ela tivesse. Então ela estava com uma estimativa conservadora diante do mercado. E isso se explica também pelo crescimento que a Netflix teve no número de assinantes durante não, ao redor do mundo, né? Uhum. Na América Latina, na Europa, na Ásia, cresceu muito o número de assinantes. A curiosidade fica maior ainda quando a gente descobre que nos Estados Unidos o número caiu, o número de assinantes. E aí É. ele fez uma correlação dizendo que o número de assinantes nos Estados Unidos caiu. Ele falou América do Norte, então eu não tenho certeza se era só os Estados Unidos ou se ele se referia também ali ao Canadá e ao México, né? Mas, enfim, o fato é que ele fez uma correlação dizendo que o fato de ter caído foi por conta do lançamento de outros streams como a HBO, a Disney e por conta do aumento do preço. Então a Netflix está deixando de ser competitiva para os norte-americanos. E mais uma vez, quando eu digo norte-americanos, eu não estou falando estadunidenses, estou Uhum. falando América do Norte. É... E aqui a gente começa a ver isso, né, Carlos? Quando a gente descobre que a Netflix também anuncia que o preço vai subir. E aí, enquanto a gente vê uma Globoplay, uma HBO, uma Disney fazendo promoção de até mesmo um e pouco no primeiro mês, a Sim. Netflix sobe para 50 e poucos reais o plano mais caro. Sim. É, E o rapaz. mais barato também subiu, né, no caso. Todos subiram. Eu quis chocar logo, eu fui logo no mais caro. É o mais importante, né, pra gente. Até porque é um dos que é mais usados aqui no Brasil, porque muita gente compartilha as contas, isso é do brasileiro, a gente compartilha tudo. Mas aí eu vou pedir agora pra produção aí passar pra. Não, pode deixar nessa foto, até pra gente citar um pouco do caminho, a gente vai chegar lá no gráfico. Essa imagem aí mostra um pouco do que a Netflix tentar oferecer aí de novidade além dos filmes e séries, que é tentar trazer jogos aí pra plataforma. É, a ideia de trazer jogos mobile, a ideia de trazer jogo assim também que sirva para você jogar na televisão, jogos mais pesados, né, de consoles e de PC. Mas aí pode passar para a próxima foto. Então aí a gente já tem o gráfico que o Marcos citou anteriormente, como vocês podem ver. Isso daí é de assinante, né? Você vê uma curva que nos outros anos eram bem maiores. Assim, ainda não acabou o ano, né? Tudo pode acontecer, mas tudo indica que essa curva não vai acompanhar o crescimento dos outros anos, né? E deve ter aí uma queda nas assinaturas, né? Vocês acham que isso uma hora ia chegar mesmo? Ou os outros streamers estão atrapalhando? Eu Pode acho que ir. os outros streamers estão. As outras plataformas realmente chegaram. É assim, o que eu noto muito, né, em questão de. Ainda mais com esse lance do Netflix ter um aumento de preço. Eu acho que mundialmente, acho que as pessoas estão querendo economizar mais, né? Primeiro de tudo. Não é só aqui no Brasil que o povo gosta de dividir conta, é
meio retranca um pouco essa questão. Inclusive, Gabriel, eu não tenho certeza se isso é verídico, mas já ouvi várias vezes falar que é crime você compartilhar a Sim, conta lá nos Estados Unidos, como nós brasileiros fazemos aqui. sim, Ah, é? exato. É, Eu já ouvi é, várias vezes também, acho que é fato mesmo isso. mas é aquele negócio, eu nunca pesquisei para confirmar isso não, a gente só ouve falar, eu adotei como verdade, pode ser que não seja. Uhum. Pode ser que é como cada estado tem a sua lei, pode ser que em um estado sim, outro não, ou algo do tipo. É, Exato. é mais complexa a lei lá, não sei como é que É, funciona a legislação. e aí, assim, eu observando, o que acontece? Eu acho que com essa divisão, né, dos conteúdos em vários serviços, isso ia acontecer com a Netflix mais cedo ou mais tarde, já com esses anúncios, né? Por exemplo, a Disney, com o serviço dela, retira praticamente tudo que é da Disney do catálogo da Netflix, já perdeu um conteúdo. Então, as pessoas que assistiam por conta, sei lá, acho que tinha, né, algum filme da Marvel, mas um exemplo, né, já não assiste mais. Ponto. HBO Max, então, nem se fala, que já chegou dando a porrada de um catálogo, acho que além de tirar algumas coisas do Disney Plus, da Netflix, coisas que, por exemplo, Superman e Lois, né, já entrou hoje, já é uma parada que poderia ter entrado no Netflix, já é menos uma coisinha, que é menos uma coisa que seja atrativa na plataforma. E para ajudar a Amazon Prime por R$ 9,90, que eu inclusive agora tenho o filme que todo mundo queria assistir, que é o Homem-Aranha de Volta para Casa. Uhum. E a tendência realmente seria isso. E aí, se você parar para analisar, compensa muito mais você assinar esses 3 serviços do que o Netflix. Eu acho que a tendência ao Netflix é abandonar um pouco essas parcerias, sei lá, com Warner, com Sony, e focar muito nas produções dela, e agora com esse lance dos games, do que tentar investir, será competir de alguma forma diferente para tentar trazer. E eu acho que a tendência é cair, tá? Não boto muito mais fé na Netflix, não. Daqui a pouco até a Sony lança o serviço de streaming dela para colocar os filmes da Sony, sei lá. Mas eu já imaginava que isso iria acontecer. Uhum. Eu também imaginava, principalmente com a chegada de novos serviços, o mercado se regulando ali naturalmente, mas fui até pesquisar aqui agora para dar informação completa. O nome do jornalista é Salem. Vou ver aqui o arroba dele direitinho depois para passar para quem quiser dar uma olhada lá no que ele falou, porque ele dá a notícia completa lá. E ele comentou também sobre. Deixa eu ver aqui. Tinha mais informação que ele tinha dado, mas eu perdi agora. Mas segue aí, Carlos, depois eu trago aqui. Beleza. Pode passar para a próxima foto, que aí a gente vai ter mais material para a gente trabalhar também. Aí, ó, esse dado já é de hoje. Eu vi uma matéria de hoje desse site Poder 360 que ele trouxe o lucro líquido da Netflix baseado nos ganhos, né? E você vê que nesse primeiro trimestre, apesar de tudo que a gente falou aqui anteriormente, a Netflix não tá perdendo nada, né? Ela tá só lucrando. Olha o lucro em relação aos outros anos. O quanto de... Mas será que isso Passou é da casa real do mesmo? bilhão. Sim, sim. É baseado com as ações, baseado no que ela recebeu durante a E essas pandemia, né? empresas, geralmente, esse balanço que elas divulgam, eles são auditados por empresas terceiras. Isso. Aham. Então, não tem como elas simplesmente alegarem um Fraude. valor que não existe. Meter a famosa fraude. Porque eu não sei, a Netflix tá na bolsa de valores, tá, né? Tá, ela tem uma indicação lá. Depois eu até digo o nome Se certinho. ela tá na bolsa de valores, então com certeza ela é auditada. Uhum. Peguei aqui agora o post, o arroba dele é Rodrigo Salem, caso alguém queira procurar ele no Twitter depois para ver a postagem. Olha E ele atribui também, mas isso daqui já é uma opinião pessoal dele, tá, gente? Ele comentou que a Netflix tem uma desvantagem grande diante da HBO Max e da Apple TV. Eu não posso nem falar muito da Apple TV porque eu não assisti nada da Apple TV, não sei se vocês assistiram. Uhum. Se alguém aí no chat assistiu já, tem conta na Apple TV, comenta aqui pra gente o que acha. Mas ele comenta que a Netflix ela lança produtos bons, até produtos que competem no Oscar,
mas não é o foco principal dela. Ela se preocupa com conteúdo. Então ela lança conteúdo em massa. Então a gente vê conteúdo toda semana saindo e tal. Enquanto a HBO talvez tenha menos conteúdos, mas ele diz que é só conteúdo de qualidade, ele no gosto pessoal dele. Eu sou o tipo do cara que gosta de ver coisa ruim, cara. Eu vejo comédia ruim, eu vejo filme de terror ruim, porque me agrada. Às vezes agrada até muito mais do que um filme muito cabeça, muito cerebral. Não que eu não goste desses filmes, mas ver só esse tipo de filme é um negócio cansativo para mim. Aham. Então, eu não vejo esse problema na Netflix. Esse problema que ele relatou de focar em volume e não na qualidade, porque ela também tem a parcela de qualidade dela. Mas ele quis dizer que quando você pega o montante do catálogo, na Apple você vai ter só coisa de qualidade, na HBO você vai ter só coisa de qualidade, e na Netflix você vai ter uma proporção de lixo muito maior do que coisas de qualidade. E ela deveria mirar mais em produções de qualidade. E aí é a crítica pessoal dele, a opinião própria, né, que tem todo o direito de fazer também. E logo depois ele traz essa informação, né, que o Carlos já disse dos games. Que aí, mais uma vez, eu acho que a Disney tá saindo na frente de muita gente, porque semana passada nós já tínhamos comentado algo referente a isso, que é com a chegada do 5G, vai revolucionar a internet É. e vai permitir que a gente jogue em nuvem, coisa que hoje ainda é muito limitado. O Stadia, por exemplo, o Carlos e o Renato comentaram semana passada que não funciona bem. O Não. Stadia é do próprio Google. Se a Netflix já estiver pensando lá na frente, numa sociedade onde já está com 5G integrado, é mais uma bola dentro da Netflix. Agora, é aquele negócio, revolucionar o mercado tem que saber onde você está pisando, porque se ela errar também a mão, pode ser um investimento muito alto e fracassar. E o que não falta é serviço querendo substituir a Netflix aí como a número 1 do mercado. Opa, chegou o raid aí do jogador perdido. Obrigado, Anderson. Pessoal que tá chegando aí, nós estamos falando sobre a Netflix. Ela aumentou os preços aí hoje. E a gente tá trazendo aqui as motivações e por que aconteceu, né? Pra gente entender um pouco do mercado aí de streaming, filmes e séries. Opa, que beleza. A turma do Castro chegou. Bom, Bela, pode passar para a próxima foto. Pessoal que tá chegando aí, seja bem-vindo. Eles vieram dos jogos aí também, né? É a proposta aí de você, a princípio, Marcos, vi que hoje tem já tem uns primeiros títulos que seriam anunciados, que seriam o próprio jogo das séries. Tipo, o jogo do Stranger Things, ele ter um jogo mobile que você conseguisse jogar estando logado na Netflix. Isso é muito interessante. É conteúdo novo até, não é simplesmente competir com o Stadia botando The Witcher, FIFA e competir com o Steam, por exemplo, que já está Aham. consolidado. São Vai jogos estar diferentes. trazendo conteúdo próprio e baseado na própria obra, né, cara? O que é mais interessante, porque uma coisa é falar assim, eu vou fazer um jogo novo com essa temática aqui. Aí a Sim. temática pode ser interessante, mas talvez não empolgue tanto quanto um jogo que a pessoa já tá hypada pela série, pelo Sim, filme. sim. Imagina, você terminou, caraca, que episódio maneiro, cara, mas pô, deixa eu ver ali. Caraca, tem um jogo do Stranger Things, cara. Vou jogar lá só pra ver o cenário de novo. Eu enfrentar o Demogorgon. Não daquele jeito que eles enfrentaram, sabe? Não, Isso e se eles souberem diferente. trabalhar, eles podem fazer expansão de universo bem feita como Star Wars soube trabalhar. Eu É, sei que tem gente que não gosta de Star Wars, acha que eles trabalharam mal na expansão de universo, mas todo mundo tem que reconhecer que Star Wars é uma franquia consolidada. é. Então imagina, até hoje a gente sabe que a Eleven é a experiência 11 lá daquela clínica lá e apareceu na segunda, terceira temporada, não lembro, uma outra garota com superpoderes que foi outra experiência. Mas Isso. e os outros até chegar no 11 ali? O que aconteceu com eles? E se eles explorassem estes outros poderes, essas outras crianças Sim. no jogo? Pois é. Então você vai conhecer mais do universo jogando aquele jogo. Então, cara, é uma bola dentro da Netflix. Você deu um exemplo do Star Wars, tem uma outra franquia que aproveitou desse lance de você contar histórias do mesmo universo nos games, que é a do Batman. A série Batman Verdade. Arkham é um outro exemplo que, assim, o Batman é o Batman, né? Vamos ser bem sinceros, já é famoso há muito tempo, assim como o Star Wars. Porém, eles fizeram um trabalho muito bom questão nos games.
muita gente elogia. Eu então nem se fala. Eu gosto muito, já zerei todos, porque realmente são jogos muito bons. E você meio que faz uma releitura das histórias do Batman em certos jogos, em outros você faz uma nova história. E aí entra muito nesse lance que você falou. Você às vezes aproveitar ou contar, ou usar algum personagem. Eu acho essa ideia que você falou muito boa, inclusive. Porque dá pra você pegar, por exemplo, Stranger Things é uma das possibilidades. Aí você quer expandir o universo do zumbi, você pega Arm of Dead, faz um jogo Uhum. antes ou pós a origem. Quer fazer uma parada mais legal, estilo Marvel, Vingadores, Ragnarok, dá pra você fazer, igual a gente tá olhando na imagem. Então acho que abre um leque muito grande de possibilidades. Só que assim, tem que ser feito com qualidade, né? Sim. Não adianta fazer igual o Stranger Things de console e de celular, que é aquela coisa. Eu Beat. gosto. Não, eu mas gosto. a princípio seria esse jogo que chegaria logo, entendeu? Eu acho que Não, se se ele chegar fosse logo, tudo bem. introduzido dessa forma, ao invés de ter ido pro console, talvez seria melhor aceito, né? Sim, mas assim, até aí tudo bem. Mas, por exemplo, não deixar só nisso. E fazer outras Sim. linhas. Igual o Marcos falou, Stranger Things. Aí aproveitar e. Ah, faz uma história da número 8. Só que um jogo mais 3D, mais de mundo Uhum. aberto. Aí eu acho interessante. Porque se for pra ficar só nesse lance de um padrãozinho só e de uma historinha só, acho que é um mau investimento. Sim. Não, olha só como é que dá pra você expandir o negócio. O Ragnarok, por exemplo, vamos pegar só o que tá na imagem. O Ragnarok é da Netflix. Isso. Nele você tem ali os deuses do panteão nórdico e uma guerra prestes a ser travada entre os gigantes de gelo, mais ou menos ali o que a gente já conhece da mitologia nórdica do Ragnarok, que é o conflito final, Isso. só que nos tempos de hoje. Uhum. Aí imagina ali você podendo extrapolar isso, explorar isso ali dentro de um cenário de jogo. Aí você tem Lúcifer, que era para ter sido baseado no quadrinho, mas que não tem nada a ver com o quadrinho. Mas enfim, seguindo a série que é da Netflix. Agora, né? Não era da Fox. Mas agora a Netflix tem os direitos. E aí você é um detetive. Não sei se o Gabriel jogou, mas o Carlos eu sei que jogou. Você lembra do Heavy Rain, Carlos? Claro, pô. É um Joguei. Onde jogo-filme, você né? tinha um Praticamente. detetive que você tinha que descobrir um crime e quando você chegava no final. Eu não vou dar spoiler, porque pode ter gente aí que ainda não jogou o jogo que se interessa por jogar. Sim. E no final tinha um desfecho incrível de explodir a cabeça de quem jogou. E vários finais, né? E vários finais alternativos. Assim, o final, que é. O desfecho poderia ser diferente, mas o criminoso era sempre o mesmo. Quem cometeu o crime. Sim. E isso era o inesperado da história. E ali na série do Lucifer, por exemplo, ele ajuda a detetive a desvendar crimes. Então imagina se você tivesse um jogo de investigação do Lucifer. Aí Pô, você tem, por exemplo, o sensacional. Sweet Tooth, que ele tenta fugir, porque tem humanos que perseguem essas crianças que são híbridas. E aí você joga com uma dessas crianças híbridas. Você tem que tentar sobreviver, tentar fugir. Aí pode ser um jogo de sobrevivência. Então você pode explorar muito diversas séries, diversos filmes de diversas formas diferentes. A Netflix tem lançado um monte de filme, série de super-herói próprio. Imagina como que isso poderia ser explorado. Mas aí é o que o Carlos falou agora também. Depende do tempo que eles vão ter e do investimento que eles vão fazer nos jogos. Uhum. Se eles forem produzir. Vai depender muito. A gente vai. Cada dia a gente vai tendo informação diferente, mas. A ideia é que, igual a gente tem o livro, né? O livro é a segunda expansão das séries. Foi baseado no livro. Pô, tu corre pra ler o livro, né? Então, se você tiver o livro, tiver o jogo, cara, você não vai se desgarrar da franquia que você gosta. Entendeu? Essa que é a ideia. Bom, pode passar a imagem, por favor. Aí a gente tem os preços, tá, gente? Se puder dar um zoom, eu acho que dá pra dar um zoom dando 2 cliques e rolando, alguma coisa assim. Ou só rolando? Rola no mouse, eu acho que. Rolando, acho que dá. Também não foi. Mas vou ler aí pro pessoal. É o plano básico R$ 25,90, tá? Plano padrão foi pra R$ 39,90, que é o com 2 telas e Full HD. E o plano premium, que é 4 telas, qualidade de vídeo em Ultra HD, coisa que nem todas as TVs brasileiras têm, né? HDR, Dolby Atmos, R$ 55,90. Então a gente ainda tá sendo cobrado a mais por um monte de coisa que muita gente nem usufrui tanto. Mas, de qualquer forma, é a plataforma que tem mais conteúdo em Ultra HD, a Netflix. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é a que tem mais. Mas
É uma pena, né? Mas tudo bem. Ô Carlos, a gente tem aqui uns comentários também super interessantes aqui para o Pode, debate do pode ler. Renato e da Iris. Se você, Gabriel, puderem ler aí para poupar minha garganta que tá ferrada. Sim. Lê aí, Gabriel. O, Aqui, ó. O Renato tá falando sobre questão do imposto e depois a Iris falando sobre como poderia ser os jogos. tá, eu vou começar pelo da Iris. Acho que algum jogo sem final de fase que conectasse talvez pontuação da comunidade. Pode conectar a comunidade de forma mais perpétua. Algo como foi a febre de Candy Crush e com temporadas e tal. Acho bom. Interessante. Uhum. É Que uma boa. tipo. Tem várias coisas, né? Várias possibilidades, né? E o Renato falou, ó, tipo um personagem morrer no game e falarem na próxima temporada que ele morre e você ter que jogar Pra saber. sem saber, para saber como, né? Isso é interessante também. O que eu falei do Renato não foi nem esse, foi o da questão do imposto. Ele fala aqui, ó. Imposto no Brasil e ainda vai entrar nas regras da Ancine e da Condecine também. Uhum. Normal Brasil, né? É, Só que ainda pra, vai potencializar, né? só pra eu corrigir aqui, pessoal. Foi o Tarcísio que falou o negócio do Candy Crush. A Iris falou que foi a situação dela com The Witcher. Porque ela começou a assistir a série, né? E aí depois ela se apaixonou pelo universo e tá comprando aí todos os livros. Ganhou, né, na verdade, né? Agora que eu vi Mas. Pegou. Agora que eu vi que foi o Tarcísio, porque em cima do Tarcísio tem uma mensagem pequena da Iris. Aí eu li Iris e li o comentário embaixo, associei a ela. Sim. Então, tem muito jeito de juntar isso aí. Até porque o jogo não necessariamente precisa ser um jogo como a gente tá acostumado a ver, né? Pode ser uma interação mobile, né? Sim. Uma coisa O assim erro, quando é diferente. bem feito, confunde até quem acertou, né? Porque o Tarcísio e a Iris ficaram confusos, os dois perguntando se tinha sido a Iris mesmo que tinha falado. Né? Pode passar para a próxima foto, que aí hoje rolou isso, aí a Amazon Prime já mandou no Twitter, bem-vindos novos assinantes. Já Nada, conseguiu mano. aprender aí o Zoom ou não? Essa questão aí é que a Amazon também precisa saber trabalhar o conteúdo dela, né? Porque a Amazon ela tem muito conteúdo de filme ruim, o que é aquilo que eu falei, é proposital, porque tem gente que gosta de filme ruim, filme de baixo orçamento, ou filme antigo Tá até, que ótimo. talvez não agrade novos telespectadores. E eu não lembro com quem eu estava conversando. Eu acho que era alguma criança, não lembro se era minha prima, se era o primo da Rafaela, que comentou comigo que assiste praticamente todos os serviços de streaming, mas não gosta da Amazon, porque não tem nenhum conteúdo da Amazon para ele, só tem conteúdo adulto. E aí não agregava, entendeu? Não tinha desenho, não tinha nada mais infantil. Uhum. Aí às vezes, na real das coisas, os streamings eles têm conteúdos diversos para várias categorias, né? Mas a dificuldade que você acha acaba, né? Tipo, tem Sim. desenho, tem coisa na Amazon infantil? Tem. Mas se ela não tá acessível à pessoa que tá vendo, não vai ser ela que vai ficar caçando o que assistir. Quem tem que oferecer isso é o streaming, né? Eu como a famosa carteirada, eu como profissional de design de interface, né, tenho que defender aqui o cliente. O cliente sempre tem razão. O usuário que tá, se o usuário disse que não tem filme bom, é porque não tem filme bom, cara. Você não soube mostrar. Não é a culpa do usuário que não sabe pesquisar na barrinha e escrever. Não, pô, isso não é usabilidade, cara. Isso não é usabilidade. Mas pode seguir aí o rolo aí nas fotos. Ah, tá. A próxima já é filmes e séries? Então bota a gente grandão de novo, só pra fazer a transição. Que aí eu vou puxar aqui pra gente começar hoje filmes e séries. Eu vou dar aquela lidinha básica e aí depois a gente começa. Deixa eu só ler aqui o comentário do Tarcísio. Eu lembro que tinha umas palavras-chave pra digitar no Netflix pra achar conteúdo profundamente escondido. Ah, uma Sim. coisa é easter egg, né? E ainda Agora, existe isso. tem tipo uma bagulho secreto pra você achar uns filmes bem Só pra, B. só por caráter de curiosidade, gente. Hoje eu não assino Netflix. Por Uhum. incrível que pareça. Mas você já assinou na sua vida? Já, se pá, eu fui um dos primeiros aí nesse Brasil a assinar, que eu lembro que eu tinha um Caraca. Nintendo Wii, que ele nem era popular, o serviço era
acho que R$4,90 e R$5,90 só tinha Teen Wolf. Aí eu assistia Teen Wolf até não dizer chega. Aí eu fui provavelmente um dos primeiros aí. O famoso ou raiz ou bucha, aí fica a teu critério. Aí prefiro raiz, né? Raiz é melhor, né? Raiz é melhor, eu acho. É, A Netflix é o único serviço que eu assino, porque todos os outros eu uso de outra pessoa. tá certo, é. O É Brasil aquele é assim. famoso catadão, eu uso um de um, outro do outro. Na verdade, eu assino só o Disney e o Prime, porque o HBO é a treta da Sky, né? Dos amigos aí, né? Nada mudou. Ah, deixa eu até, antes da gente terminar, falar aqui, sendo o papel do Renato, que o Renato sempre bateu nessa tecla aqui nas lives das TV Box. Parece que hoje começou a ser registrada a patente da TV Box da Globo. Ela se chama Globo.com. O Renato tá falando, ó, todo mundo vai fazer TV Box, todo mundo vai fazer TV Box. Hoje foi registrada a patente aí desse Globo.com. Não sei se vai mudar de nome, mas tá com esse nome lá por enquanto. E já deve incluir Globoplay, né? E as outras parcerias ali talvez sejam mais baratas se você comprar a TV Box, né? Aí vamos ver. Bom, já saiu aqui antes da gente entrar também. Saiu o palpite aqui, teve uma pesquisa. Não sei se você, Gabriel e Marcos, viram a pesquisa que tava rolando aqui no chat. Viram? Eu ganhei. Sou ruim. Quantas piadas ruins Marcos vai fazer hoje? Deu 100% de mais de 5, humor decadente. Decadente com um DC maiúsculo, tá? Só pra você entender. A gente não sabe quem fez essa enquete, mas parabéns aí, produção. Mandaram ver. O jogador, Parece que fui eu, mas não fui eu, tá? Só pra deixar registrado. jogador perdido botou: divido Netflix com a cunhada e assino Prime Video e Apple TV. Tá certo. É o famoso. Alguém tem que rir pra alguém chorar, né? É. Lá o Parasita, Iris disse. Isabela ia falar isso também. Rafa disse: a Netflix é o único que eu não assino porque eu uso a do Marcos. Aí, ó, a vantagem. Tarcísio disse que, embora eu usando aqui no Chromecast, HBO Max buga quando vai pro próximo episódio. Espero que corrijam, porque no Gol era normal. Só por isso ele não vai fazer. O HBO Max tá com alguns bugs, né? Aqui em casa é o bug do... Você bota em inglês com legenda, vai assistir de novo, tá em inglês sem legenda. Bota dublado, aí vem inglês sem legenda. Inglês O sem meu é no legenda. download. Ele tá forçando a gente a fazer curso de inglês. Bom, acho que agora a gente consegue ir então para filmes e séries. Mas, a partir de tudo isso, qualquer outra dúvida, mandem pra gente aí no chat ou nas nossas redes sociais. Quem quiser conversar sobre esse outro